Almas queridas, bom dia. São 10 horas da manhã e Jesus nos permite aqui estar para o estudo sequenciado. Hoje, Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. O cego de Jericó. Eu leio e depois estudamos juntos. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Este o texto. Conosco, Patrícia, Eduvirges, Quitéria, Simone, Sandra, Rosanda, Célia, Nadir, Silvia, Mana Rosa de Bauru e outros corações. Obrigado pelo carinho, pela companhia, pela oportunidade. O cego de Jericó. Vamos dividir o estudo em 3 partes. A primeira parte, vamos destacar nela o comportamento de Bartimeu, o cego. As atitudes desta pessoa, que é, como veremos, uma inspiração para todos nós. Sem esgotar as possibilidades, eu relacionei no comportamento de Bartimeu 12 atitudes positivas.
12 atitudes positivas. A primeira, Bartimeu enfrenta todos os obstáculos, até mesmo a oposição das pessoas, para dirigir-se a Jesus. Vou apresentar as 12 atitudes. Bartimeu enfrenta as dificuldades da marcha, na distância que mediava entre ele e o Mestre, considerando tratar-se de uma pessoa sem a visão dos olhos. Bartimeu não deixa passar a oportunidade. Sente que aquela é a sua grande chance. Estava aberto e receptivo às bênçãos divinas. Ele demonstra fé, esperança e determinação. Fé, esperança e determinação que, naquele momento, dominavam seu espírito. Bartimeu não se envergonha de clamar com todas as suas forças. Provavelmente até tenha alteado a voz de maneira significativa, gritado mesmo. Lança de si a capa, ou seja, lança de si o passado, que fica para trás. E por extensão, Bartimeu lança de si o que pudesse dificultar sua ida ao Mestre e médico divino. Outra importante atitude de Bartimeu: levanta-se, sai do lugar em que se encontra, vai ao encontro de Jesus que o aguarda. Em todo tempo demonstra bom ânimo, coragem. Aí estão as 12 atitudes positivas de Bartimeu. E posso acrescentar agora mais uma atitude. Ele pede a bênção de maneira adequada. Ele pede com juízo, ele pede com bom senso, ele pede com discernimento, porque ele diz: Mestre, que eu tenha vista, porque há muito deficiente que não quer sair da sua deficiência. Há muita pessoa limitada que não deseja sair da sua limitação. Há muita pessoa dependente que não quer sair da sua dependência. A pessoa muito acomodada que não quer sair do que ela considera ser a sua zona de conforto. Bartimeu, portanto,
portanto, dá um exemplo maravilhoso. Agora, comentários ligeiros sobre as atitudes de Bartimeu. Enfrenta todos os obstáculos, até mesmo a oposição das pessoas, para dirigir-se a Jesus. Nós não podemos esperar a compreensão das pessoas que nos rodeiam na decisão que tomamos de irmos ao encontro do Mestre. Hoje, agora, é a nossa vez de nos dirigirmos ao encontro do Mestre. O cônjuge, o filho, a nora, o genro, o neto, os pais, os irmãos, os amigos, também irão a Jesus, mas cada um no seu tempo, no modo, nas circunstâncias que a vida, em nome de Deus, providenciará para que eles despertem, se levantem e se decidam a ir ao encontro do Mestre. Todo aquele que opta por ir ao encontro de Jesus precisa se preparar para muitas situações. Uma delas, a solidão em que se verá. Porque os afetos, em um primeiro momento, não poderão seguir conosco, dada a incompreensão. Outra atitude. Bartimeu não deixa passar a oportunidade. Sente que aquela é a sua grande chance. Preciosíssima esta advertência. Não deixa passar a oportunidade. Vejamos, sem nenhuma crítica, é apenas um registro à guisa de estudo e reflexão. Estamos em plena pandemia do coronavírus, mas não há lei proibindo que eu esteja aqui. Não há lei para que os amigos Paulo, Iracema, Silvia, Edneia estejam aqui. Por isso, eles estão aqui. Não há lei impedindo que outras pessoas venham. Risco de contágio? Sim, mas este contágio pode acontecer no supermercado, na farmácia, na quitanda, no açougue, em todas as partes, na avenida, no estabelecimento bancário, no posto de combustível, em toda parte. Portanto, não deixar passar a oportunidade. E precisamos estar atentos ao desculpismo. Uns alegam não vir porque são solteiros.
Outros alegam que não vêm porque são casados. Outros alegam que não vêm porque não têm filhos, gostaria antes de realizar-se na paternidade ou maternidade. O outro não vem porque tem filho pequeno. O outro não vem porque mora longe. O outro não vem porque mora perto e não quer ser visto atravessando a rua para vir ao centro espírita. O outro não vem porque é pobre, o outro não vem porque é rico. E o rol das desculpas se estende quase que ao infinito. Meditemos nisto tudo e nas outras atitudes positivas de Bartimeu. Bartimeu, relacionamos 12, depois acrescentamos mais uma no bom senso ao pedir. Teve 13 atitudes positivas. E num estudo ligeiro que fizemos, conseguimos catalogar 10 bênçãos que Bartimeu alcançou. As suas 13 atitudes positivas geraram a benefício dele 12 fatores. 12 fatores. Agora, também sem comentar, relaciono estas 10 bênçãos que Bartimeu alcançou em virtude do seu comportamento proativo. Passou a enxergar que era um dos seus propósitos. Mas o que acontece nas nossas vidas é isto, meus amados. Jesus sempre faz muito mais por nós do que pedimos, muito mais do que queremos, muito mais do que necessitamos, quando fazemos a nossa parte. Quando fazemos a nossa parte, atingimos aqueles objetivos inicialmente traçados e somos surpreendidos pela prodigalidade da vida, pela generosidade do Pai, pela generosidade do Cristo e da espiritualidade superior. Constato isto na minha vida pessoal, constato isto na vida da nossa instituição. Com calma, trabalho, tempo, perseverança, vamos descortinando possibilidades não entrevistas, não percebidas antes. E de repente, eis-nos produzindo mais, realizando mais, atingindo outras metas que ultrapassam as metas inicialmente traçadas. Vemos isto nesta passagem. Bartimeu passa a enxergar
liberta-se de muitos males, torna-se menos dependente e, consequentemente, mais independente. Sai da condição de mendigo. Agora pode melhor trabalhar, melhor cuidar de si, melhor cuidar da família. E coloquei 3 aspectos em um só. Melhora a sua autoestima. Bartimeu passa a experimentar uma paz e uma alegria interiores maiores e bem consolidadas. Opera-se em Bartimeu uma profunda transformação interior. Bartimeu se salva através da sua fé, da sua coragem, do seu bom ânimo. E Bartimeu passa a seguir Jesus, profundamente reconhecido ao Mestre e Médico Divino que o cura, que o liberta, que o auxilia na autossalvação. Vemos as recompensas pela lei de causa e efeito, pela ação da semeadura e da colheita como resultado. Quantas bênçãos o Espírito conquista, amealha, recebe do alto, quando se dispõe a fazer a sua parte. Fazendo a nossa parte, não tenhamos dúvida, não tenhamos receio de qualquer natureza, porque a vida, em nome de nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome da espiritualidade superior, há de recompensar-nos o esforço, a perseverança, a dedicação, o sacrifício, a renúncia, a entrega, a doação. Poderíamos nos estender muito comentando as 13 atitudes positivas de Bartimeu. Poderíamos comentar as 10 bênçãos amealhadas por Bartimeu em face do seu comportamento proativo. Mas você ficará com este material que te ensejará o aprofundamento, a extensão destas reflexões. Não devemos, pois, em face das nossas lutas e em face dos nossos objetivos, cogitar se Deus, se o Cristo, se a espiritualidade farão ou não a parte que lhes toca. Isto é absolutamente certo que acontecerá, porque Deus, o Cristo, a espiritualidade são justos.
são misericordiosos, são amorosos, são previdentes, providentes, e não nos deixarão órfãos, não nos deixarão faltar o de que necessitamos e até muito mais. Não para que desperdicemos as bênçãos, mas para que agora, enriquecidos com as bênçãos divinas, mais possamos fazer em favor da humanidade, que é a nossa família. Nós, portanto, precisamos nos inspirar em Bartimeu, clamar a Jesus. E quando Jesus olhar-nos, o que ele faz diuturnamente, e nos perguntar: que queres que eu faça? Precisamos ter muita clareza no momento de pedir. O espírita não pode pedir qualquer coisa. Bartimeu teve bom senso, teve discernimento. O que vamos pedir a Jesus? Precisamos ter isto muito em mente. Não podemos ser infantis, imaturos no momento de pedir. Precisamos pedir com maturidade, com responsabilidade, com compromisso. Vemos na passagem que Bartimeu segue Jesus após a cura, porque estava livre de todos os impedimentos, de todas as limitações. Jesus o atendeu. Se antes Bartimeu podia alegar alguma dificuldade dada a cegueira, agora ele não está mais cego. Se antes do Cristo em minha vida eu podia alegar justamente isto, a ausência de Jesus no meu coração, se antes eu podia alegar desconhecimento do Evangelho, se antes eu podia alegar desconhecimento da doutrina espírita, se antes eu podia alegar desconhecimento de qual era a boa e a excelente vontade de Deus, agora eu não sou mais ignorante. Agora que conheço Cristo, que conheço o Evangelho, que conheço o codificador Allan Kardec, agora que conheço a codificação espírita, agora que conheço o pensamento de Emmanuel, o pensamento de André Luiz, o pensamento de Joana de Ângeles, agora que eu conheço o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, João, eu tenho as informações de que necessito. Eu tenho a base de que necessito para a minha vida. Não posso mais alegar ignorância, desconhecimento. Portanto, ao pedir isto ou aquilo ao Senhor das nossas vidas, pediremos de conformidade com o Evangelho. Jesus explicitou isto em uma outra passagem,
quando ele disse: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, tudo que vocês pedirem ao meu Pai, lhes será feito como pedirem. Nem todas as preces são atendidas. São atendidas aquelas que nascem de nossa conexão com o Senhor. Meus amigos, quero agora, em 2 ou 3 minutos, trazer uma reflexão para fechar o estudo desta hora. Existem 2 tipos de educação. A educação na visão imediatista do mundo e a educação do espírito na visão da espiritualidade, na visão do evangelho. Na educação, à luz do imediatismo carnal, cogita-se somente da formação acadêmica, de adquirir-se o conhecimento da ciência humana, da filosofia humana. Aprende-se com a educação do mundo a se adotar um comportamento que satisfaça as convenções sociais. Está bem que busquemos esta educação. Ela é importante, é necessária, faz parte. Mas o cristão, incluindo-se o espírita, deve, além desta educação na visão do mundo, buscar a educação do espírito, que é essencial. Alguém já disse que a educação da alma é a alma da educação. A educação da alma é a alma da educação. O cristão precisa, antes de tudo, sobretudo, cuidar da educação do espírito imortal. O que significa desenvolver a sua capacidade, ou no plural, as suas capacidades de amar mais, de perdoar mais, de compreender mais, de ser generoso cada vez mais. Com o Evangelho, com a doutrina, precisamos nos tornar criaturas melhores, mais educadas. E Bartimeu nos dá este exemplo. Ele não se satisfez com a cura da sua visão. Ele não só passou a enxergar com os olhos físicos.
acima de tudo, ele passou a enxergar com os olhos da alma. Ele passou a enxergar a excelência da vida, a excelência do Cristo, a excelência do Evangelho, tanto que se dispôs a seguir o Cristo. Todo aquele que segue o Cristo educa-se. Aquele que adia o seu encontro com o Cristo perde a oportunidade de se educar do ponto de vista espiritual. O espírito pouco educado é cego, é surdo, é mudo, é paralítico. O espírito que vai se educando, vai conquistando visão, audição, vai falando com propriedade, vai agindo com propriedade. O nosso comportamento no mundo é a expressão clara do grau de educação dos nossos espíritos. E Bartimeu dá um exemplo de alguém que a partir daí começa a expandir-se, educando-se sempre mais, portanto. Bom dia. Gratidão profunda.